E pronto, se calhar passava a palavra para si, para iniciar a apresentação, e deixo agora consigo. Obrigado. Ok, nada. Queria então agradecer o vosso convite e a oportunidade de divulgar o nosso trabalho na divisão, na DIVRP, como vos vou mostrar agora, e um bocadinho do meu percurso pessoal também. Se quiserem interromper com perguntas também, a ideia é esclarecer, portanto podem interromper quando quiserem. Eu comecei isto um bocadinho ao contrário, vou falar primeiro do que fazemos na divisão e depois do meu percurso. Não sei se queriam ao contrário, mas pronto, organizei assim. Então, está partilhado, não está? Está. Okay. Então, eu apresentar-vos primeiro o trabalho que se faz no IPMA, no Instituto Português do Mar da Atmosfera, onde eu sou investigadora auxiliar, e particularmente na divisão de modelação e gestão dos recursos da pesca. E então, nesta divisão, tanto o IPMA tem a responsabilidade de acompanhar o estado de exploração dos recursos pesqueiros, que são explorados pela nossa frota continental, que opera em diversas áreas geográficas, portanto, não só no continente, em áreas muito remotas, às vezes. Nesta divisão, trabalham técnicos e investigadores que desenvolvem a atividade para recolher e analisar dados, quer da biologia, quer da dinâmica destas espécies exploradas, e também sobre a atividade pesqueira, que decorre da sua exploração comercial. Isto permite-nos proceder à avaliação do estado de exploração destes estoques. E isto é importante para poder dar um aconselhamento científico à gestão destes estoques e contribuir para definir planos de gestão para regular estas pescarias. Portanto, as principais competências da divisão, no fundo, é aprofundar o conhecimento sobre estas espécies que permita a sua exploração sustentável, e ao fazer isso avaliamos o seu estado e fazemos recomendações, no fundo prestamos aconselhamento científico à tutela. Executamos um programa grande e contínuo que se chama Programa Nacional de Amostragem Biológica dos Recursos de Pesca, que permite, portanto, ter grandes bases de dados de biologia, abundância e biodiversidade destas espécies. É também nossa responsabilidade manter e gerir estas séries históricas, contribuir para o conhecimento da biologia e da estrutura populacional dos recursos da pesca, conseguindo caracterizar as pescarias e a dinâmica das frotas, e contribuímos quer para os objetivos da Política Comum de Pescas, quer para implementar a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, em particular nos assuntos relacionados com os assuntos biológicos marinhos, portanto as teias tróficas, os impactos antropogénicos que decorrem da sua exploração. Também contribuímos com estudos que avaliam o impacto que as alterações, como as alterações climáticas, podem ter na pesca e não só, portanto no ecossistema marinho, nas cadeias tróficas, nos habitats, e contribuímos também para o ordenamento do espaço marítimo, uma vez que, portanto, contribuímos para implementar e valorizar as áreas marinhas protegidas. Este grande objetivo que temos, que é avaliar o estado dos recursos de pesca, portanto, o que os gestores querem é que as pescas sejam geridas com sucesso, de forma a que se consiga retirar a maior quantidade de rendimento, mas de uma forma ecológica e economicamente sustentável por um longo período de tempo. E então, nesta divisão, devemos ser capazes de responder a questões como qual é o estado atual de exploração do estoque em relação aos pontos de referência, se ele está a ser sobrepescado, por exemplo, quais são as capturas que se pode retirar anualmente que sejam sustentáveis para manter um determinado estoque saudável a longo prazo, e se, por contrário, o estoque diminuir a sua abundância, que medidas é que são necessárias para contribuir para que volte de novo a níveis sustentáveis. E para estabelecer esta avaliação e fornecer dados para a gestão, é preciso um conhecimento adequado, atualizado e aprofundado destas populações. Temos que ter dados importantes para os modelos, como dados do crescimento, da mortalidade natural, do recrutamento, portanto, dos novos indivíduos jovens que entram na pesca, e da própria caracterização das pescas. Por exemplo, é muito importante ter dados de seletividade, portanto, quais são os comprimentos que são essencialmente pescados e a que taxas.
Como eu disse, temos programas de amostragem biológica que decorrem todo o ano e nele recolhemos muita informação, por exemplo, dependente da pesca, portanto, nas lotas portuguesas, com muita regularidade, por exemplo, na sardinha, quinzenalmente, nas principais lotas, recolhemos amostras para avaliar portanto, as características biológicas, a reprodução, o crescimento, o estado de gordura. E temos também cruzeiros científicos, portanto, a informação que se considera independente da pesca. Temos cruzeiros científicos, por exemplo, destinados a peixes pelágicos, costeiros, como é, por exemplo, o exemplo que temos aqui, que são as campanhas acústicas, em que estimamos a abundância e distribuição destas espécies, mas temos campanhas de crustáceos, campanhas dirigidas aos peixes demersais, e estas campanhas fazem-se anualmente para, portanto, recolher toda essa informação não só da distribuição e da abundância das espécies, mas outras características biológicas relevantes. Por exemplo, nestas campanhas acústicas, em colaboração, faz também a recolha de dados de cetáceos, de aves marinhas e o máximo de dados que se consiga retirar para caracterizar o ambiente marinho. A amostragem biológica do IPMA, pus aqui um exemplo da nossa folha de registro para os peixes pelágicos, portanto, nestas amostras, um grupo de investigadores e técnicos contribui para recolher estes dados, como, por exemplo, o comprimento total, os pesos, o sexo, portanto, dos vários indivíduos, que nos permite, no fundo, monitorizar as populações. E dos dados muito importantes, uma vez que muitos dos modelos da avaliação estão estruturados por idades, é a leitura de idades que fazemos no laboratório de crescimento, através da análise da microestrutura dos autólitos, que estão aqui representados uma sardinha de 2 anos. Como eu disse, também monitorizamos a fecundidade, portanto a reprodução. Temos um laboratório onde se analisam, quer macroscopicamente, as gónadas para definir, portanto, a época de desova, a época de repouso, a quantidade de fêmeas a desovar, e temos, por exemplo, campanhas próprias para estimar métodos de produções de ovos, portanto, em que já se faz uma análise mais fina através de histologia. Complementando os dados que se conseguem retirar, quer de amostras recolhidas da pesca, quer das campanhas de investigação, fazemos também pontualmente em projetos de investigação experiências de laboratório que nos permitem, no fundo, responder a questões que não se conseguem responder de outra forma, portanto, específicas, quando queremos analisar, por exemplo, o efeito do crescimento, da temperatura no crescimento de uma espécie. Obtendo parâmetros, por exemplo, para modelação, é necessário recorrer às experiências de laboratório que fazemos em parceria com outras instituições, por exemplo, a Cenário de Lisboa ou o Aquário Vasco da Gama, mas que temos também uma estação de piscicultura de Olhão, onde muitas experiências, por exemplo, decorrem atualmente para obter estes parâmetros que nos permitem conhecer melhor a dinâmica das espécies. Em termos da avaliação, como eu disse ao início, ela é feita em relação a pontos de referência biológicos. Por exemplo, aqui vemos a avaliação da sardinha, um gráfico que representa a biomassa com o recrutamento, portanto, com os jovens que são produzidos, e a sua avaliação é feita com base nestes pontos de referência, por exemplo, o BELIM, que é a biomassa mínima que produziu bons recrutamentos, portanto o estoque não deve estar abaixo deste nível, senão é pouco provável que haja bons recrutamentos, e pontos de referência relativos à mortalidade por pesca, que não deve ser superior a um determinado nível para manter então os estoques sustentáveis. O IPMA, como eu disse, fornece aconselhamento, portanto, não é um decisor, é um órgão que, neste caso, das pescas, portanto, fornece os dados e participa no processo de avaliação. Muitos dos nossos estoques são avaliados neste ICES, OCM em português, portanto, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar, em que
Portanto, é um processo com muito escrutínio, que esta avaliação é feita em grupos que o IPMA participa, em grupos que envolvem vários investigadores de vários países e que, portanto, vai passando por várias fases até ter uma decisão tomada em termos da avaliação. No caso do ICES, por exemplo, depois emite-se nesse seio um parecer científico, que tem que estar sempre baseado no conhecimento mais atual dos dados e da ciência, que tem que ter um controle de qualidade. Neste momento, aliás, investe-se muito em que o processo seja transparente, portanto, que se consiga publicar os dados de entrada, o modelo, e que se perceba todo o processo até à tomada de decisão. Não deve ser um processo político, portanto, a avaliação deve apenas ter em conta a sustentabilidade das espécies e tem que ser relevante no sentido de ir de encontro às necessidades dos clientes e temporalmente consistente. Este é um exemplo de uma recomendação científica dada para 2021 para a sardinha, portanto isto até apresento aqui o site onde se pode ver a recomendação específica que se deu em 2020 para a pesca de 2021 da sardinha, onde se dá uma recomendação e depois se explica como se chegou a esta recomendação e os gráficos de evolução dos estoques. Temos muitos estoques avaliados em Portugal. Na União Europeia, a maioria deles são geridos num sistema de TACs, total de capturas permitidas e cotas. Normalmente, como eu disse, a avaliação dos recursos é feita em fóruns internacionais, muitos deles no ICES, como eu disse, mas também nas pescas mais remotas da NAF, do ICCAT e do IOTC. Em Portugal, o IPMA, em termos da frota do continente, é então responsável pela avaliação e temos que fazer todo o trabalho que seja possível para avaliar estes recursos pesqueiros e dar o aconselhamento. Esta tabela não é fácil de ver, mas era para ver, no fundo, a quantidade de estoques para as quais damos aconselhamento científico à gestão. Está representada com um sistema de semáforos, portanto, verde, amarelo e vermelho, consoante o bom estado ambiental destes estoques, e temos uma lista muito grande de estoques que são pescados no continente e depois em áreas mais remotas, como, por exemplo, muitas espécies de atuns e tubarões, bacalhaus, padinhos, pronto, que são pescados em áreas mais remotas. Isto é o que fazemos no IPMA e de que forma podemos melhorar o aconselhamento, que é sempre o nosso objetivo. E a verdade é que para poder melhorar temos que ter mais conhecimento, porque para estabelecer uma boa avaliação e gestão deveríamos conhecer muito bem a dinâmica das populações em termos, como eu disse, de crescimentos, mortalidades e pescas. E sem este conhecimento somos obrigados a fazer pressupostos. E estes pressupostos, que se estiverem incorretos, podem ter um impacto significativo na avaliação. E então para tentar fazer o mínimo de pressupostos e ter o máximo de dados que tentamos contribuir. Em termos de futuro, o IPMA e, na realidade, a comunidade internacional está a investir muito na aproximação ecossistémica à gestão das pescas, isto porque a maioria dos recursos tem sido geridos espécie a espécie, sem ter em conta as relações entre eles, por exemplo, tróficas e a sua dinâmica espacial. Mas a verdade é que as pescas interferem diretamente nos recursos, mas também indiretamente noutros. Por exemplo, se as pescas dirigidas a um peixe presa terão necessariamente impacto num predador que seja especialista dessa presa. E de forma a que é importante conhecer os habitats e da forma como os ecossistemas funcionam. E daí tentarmos evoluir para esta aproximação ecossistémica da gestão das pescas, em que pudéssemos conhecer também e ter em consideração os efeitos ambientais, mas também as repercussões da exploração dos recursos na estrutura e funcionamento das outras espécies do ecossistema. E é nisso que temos trabalhado. Em termos do meu trabalho particular, como eu disse, eu sou investigadora do IPMA nesta divisão, sou responsável pelo grupo de investigação dos peixes pelágicos costeiros, como a sardinha, biqueirão, a cavala,
Carapau. Eu fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que terminei em 98. Fiz em Biologia Geral, nesta altura não tinha certeza que queria Marinha, era uma das áreas que eu gostava muito. Mas depois fui um ano para Barcelona, para trabalhar no Conselho Superior de Investigações Científicas e, portanto, no Erasmus, e foi um ano que marcou decisivamente o futuro, porque tive muita sorte de estar incluída num grupo de investigação muito bom. Era um grupo de zooplâncton, eu comecei por estudar zooplâncton, e essencialmente o que eu acho que aprendi foi ética profissional, de ser crítica com os dados, e na altura fazíamos muitas experiências e se não acreditássemos nelas, recomeçar. Não, pronto, é muito importante acreditar nos dados. Depois, quando vim para Portugal, fiz um mestrado em Ciências do Mar, pronto, aí já tinha a certeza que queria seguir a parte marinha, isto no ICBAS do Porto, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e aqui já desenvolvi a tese na altura no IPIMAR, em Ecologia Trófica de Sardinha, e depois de terminar a tese comecei logo o doutoramento na Universidade do Algarve, também neste tema da Ecologia Trófica da Sardinha e também desenvolvendo em colaboração com o IPIMAR na altura. Portanto, fiz um doutoramento em que beneficiei das campanhas de investigação, onde portanto, recolhi muitos dados nas campanhas sobre as sardinhas, fiz também experiências na Estação de Piscicultura. Depois de terminar o doutoramento, tive a primeira bolsa de doutoramento, na altura era muito grande, de 6 anos, era uma bolsa mista entre a Faculdade de Ciências e outra vez o CSIC de Barcelona, e aqui dediquei-me, portanto eu tinha trabalhado sempre com adultos, dediquei-me às fases iniciais de desenvolvimento, às larvas, fazendo experiências para conseguir parâmetros para modelação, e aqui eu resolvi escrever para não me esquecer de vos dizer, um dos grandes benefícios que fiz foi viajar muito, fiz muitas distâncias para aprender novas técnicas e novas formas de trabalhar, fiz muitas distâncias pequenas, em vários sítios de Espanha, na Alemanha, pronto, andei a passear muito para aprender e conhecer novas técnicas. Depois fiz um segundo pós-doutoramento com a Faculdade de Ciências e o IPMA, aproveitando então estes dados das experiências que tínhamos obtido para as sardinhas, para tentar de alguma maneira arranjar indicadores dos recrutamentos, por exemplo, nos anos seguintes, e depois aconteceu tudo a seguir. Portanto, enquanto decorria este pós-doutoramento, concorri aos contratos de investigador de ciência, que são de 5 anos e são melhores, não são bolsas, são contratos, e ganhei. Depois apareceu, e aqui ainda trabalhava na divisão da oceanografia. Depois abriram um contrato para investigador auxiliar na modelação dos recursos de pesca, mais para esta abordagem ecossistémica, e portanto troquei de um para o outro, e agora muito recentemente, esse contrato era a termo incerto, e muito recentemente passei com as mesmas funções para um contrato sem termo, ao âmbito destes precários. E em termos de percurso, de facto, pronto, trabalhar em biologia não é fácil, não é uma área clássica em que se consegue um trabalho ao fim da licenciatura, mas às tantas hoje em dia poucas são. É preciso gostar muito, uma pessoa esforçar-se, tentar fazer o melhor trabalho possível e ter sorte, eventualmente, também. E agora, qualquer dúvida que queiram pôr, estou disponível. Obrigado, doutora Susana. Não sei, passava a palavra aqui aos alunos, se têm alguma dúvida. Se não tiverem, eu posso dizer o que andamos a fazer agora, se isso for relevante. Não, eu ia perguntar se vão, normalmente, em que zona de Portugal é que estão mais centrados, ou
a trabalhar? Ou... O IPMA, a maioria das pessoas da divisão trabalha em Lisboa, em Algés, mas na realidade estão espalhados por todo o país. Portanto, existe um polo grande em Matosinhos, em Olhão, existe um polo também muito grande em Olhão e depois mais pequeninos em Peniche, portanto, na realidade, muito associados a grandes lotas, não é? As zonas de grandes cargas de peixe. Sim, acaba por ser um trabalho essencialmente a partir das lotas, não é? Na realidade é uma das fontes de informação, porque as campanhas de investigação também dão informação muito relevante. Pronto, são os dois tipos de dados de entrada que normalmente temos, com mais frequência do que as experiências. As experiências normalmente já são integradas num projeto de investigação para responder a questões específicas, portanto não é tanto de monitorização. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Nós agora andamos numa maratona, hoje é um dia bastante dedicado também ao IPMA. O IPMA, exatamente. É. Em áreas muito diferentes, não é? Dentro do IPMA. E agora vamos ter outra palestra, agora às 11 horas, e pronto. É uma maratona hoje. Pronto, se alguém estiver interessado no futuro, sei lá, desenvolver um mestrado, doutoramento nestas áreas, é questão de contactar. Portanto, normalmente temos sempre muitos projetos de investigação a decorrer, muitas colaborações com universidades portuguesas, espanholas e outras instituições dedicadas a este estudo da dinâmica dos recursos. Ok, doutora Susana, eu agradeço. Isto depois nós vamos finalizar também no YouTube e mais alunos verão com certeza e de certo que colocarão dúvidas, quer a nós e também espero com o IPMA. Ok. Nada mais havendo a tratar, dado assim por encerrada a sessão, agradecer mais uma vez a disponibilidade e o interesse e continuação de bom dia e bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigado.